organizar aqui. Aí. Deixa eu só esperar o começo. Então, boa noite a todos. Pessoal, então 18 de novembro, 18 horas. Vamos aqui para a defesa de TCC1 do aluno Matheus. Gostaria de agradecer aos membros da banca, o mais externo, o professor Hazard Montano, da UFPR, lá do Paraná, e ao professor John Lennon, aqui da FGA. Matheus, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Então, está contigo a palavra. Beleza. Boa tarde, eu sou o Matheus Nóbrega, sou aluno de Engenharia de Software da FGA. Meu trabalho é sobre o Satyaplan Bin, que é uma busca binária pelo espaço de planos. Esse meu trabalho está sendo orientado pelo professor Bruno Ribas, e eu vou falar dessa minha proposta hoje. O trabalho está sendo dividido em duas partes, que é o referencial teórico, que eu vou contextualizar o que é necessário para falar da minha proposta, e a minha proposta em si. E logo depois disso eu vou dar um cronograma de como que vai funcionar. Começando pelo referencial teórico, eu vou falar primeiramente de lógica booleana. Então, uma fórmula booleana, ela é composta de variáveis que podem receber o valor de verdadeiro ou falso, e nessas variáveis você pode executar operações entre elas. Uma operação binária, que pode ser uma de conjunção, uma de disjunção. Na de conjunção você vai verificar se os dois valores são verdadeiros. A operação vai retornar verdadeiro se as duas variáveis forem verdadeiras. Temos a disjunção, que ela vai retornar verdadeiro se se pelo menos uma das variáveis tem o valor de verdadeiro. Nós temos a negação é aplicada em uma variável, e temos a implicação, que basicamente diz que se eu tenho uma preposição, eu vou ter outra. E também temos a equivalência, que basicamente é o equivalente de quando a gente diz se e somente se. Mostrei aqui dois exemplos de uma fórmula booleana. Então, temos aqui V, P disjunção com não Q, e o resultado disso aqui vai passar por uma conjunção de Q ou R. E também temos essa aqui, que é uma variação dessa com algumas negações. E, baseado nisso, a gente tem o problema da satisfabilidade booleana, que basicamente pergunta o seguinte: dado uma fórmula booleana, que, por exemplo, nós temos essas duas aqui nesse caso, existe uma atribuição para os valores nessa fórmula que faça essa fórmula ser verdadeira? E no caso das duas fórmulas ali que a gente deu como exemplo, nós temos que, se a gente atribui P como verdadeiro, Q como verdadeiro e E como falso, por exemplo, o resultado dessa fórmula vai ser verdadeiro. Mesmo caso para essa segunda fórmula aqui, se eu atribuir falso para P, verdadeiro para Q ou verdadeiro para R, o resultado dessa fórmula vai ser verdadeiro também. Não necessariamente essa é a única solução para essa fórmula, mas basicamente o problema da satisfabilidade booleana tenta resolver isso. E para esse trabalho, um algoritmo, um sistema que resolva um problema de satisfabilidade, a gente vai chamar aqui de resolvedor SAT. Os resolvedores SAT, eles recebem, para eles resolverem um problema de satisfabilidade, eles recebem as fórmulas na CNF. O que é CNF? A CNF, traduzido para
forma normal conjuntiva é, é, uma, é meio que, é meio que um padrão para fórmulas que que você usa para basicamente facilitar o trabalho desses resolvedores. E por uma fórmula estar na forma normal conjuntiva, vou usar a CNF aqui para o resto do trabalho, ela, ela, peraí. Ela vai estar na forma normal conjuntiva se ela for formada por uma conjunção de cláusulas. O que é uma cláusula? Uma cláusula é uma disjunção de literais e a literal é uma variável ou a negação dessa variável. Então, como por exemplo, nas fórmulas que a gente usou anteriormente, essa fórmula aqui, ó, esse P, vou chamar aqui de P ou não Q, I, Q ou R, ela está na forma normal conjuntiva, porque a gente tem uma disjunção de dois literais aqui e a gente tem uma conjunção que é a operação que é a operação definida pela CNF. Essa fórmula aqui embaixo, ela não está na forma normal conjuntiva porque aqui a gente não tem uma disjunção de literais, aqui a gente tem uma conjunção. Quer dizer, a gente não tem uma disjunção dos literais, a gente tem aqui, na verdade, uma conjunção delas. Então, para esse caso, essa fórmula aqui não está na forma normal conjuntiva. Passando agora para a parte de planejamento, que é meio que o cerne desse trabalho, um problema de planejamento, ele é definido como um problema do tipo, eu tenho um estado inicial, e eu tenho um conjunto de ações que eu posso executar nesse estado, e essas ações vão modificar esse estado. Quais são as ações necessárias que eu preciso realizar para que eu chegue num determinado estado que eu queira? E esse é um problema. Como que eu posso dizer? Ele é um problema bem abstrato. Existem várias abordagens para resolver um problema de planejamento. Você tem várias formas de representar. E problemas de planejamento eles são utilizados em várias áreas. Por exemplo, o rover marciano que a NASA colocou em Marte tem um tempinho atrás, ele dentro dele, ele tem um planejador que ajuda ele a navegar dentro da superfície de Marte. E tem outro exemplo de algo, que ele utiliza um planejador dele também é o telescópio espacial Hubble, que já tem um tempo que está sendo utilizado, mas é utilizado um planejador dentro dele que organiza as tarefas internas que o telescópio realiza. Porque ele é um sisteminha bem complexo que o Hubble utiliza. No artigo eu cito o artigo que fala sobre o telescópio Hubble e que fala sobre o planejador dentro dele. Para explicar um pouco melhor sobre como um problema de planejamento funciona, eu vou falar sobre uma das formas mais utilizadas de representar um problema de planejamento, que é o PDDL. O PDDL, ou Planning Domain Definition Language, ele representa o problema de planejamento separando o problema meio que em dois. Você tem, que é o domínio, e você pode considerar também como arquivo de domínio, que basicamente ele descreve as características do problema, ele coloca, por exemplo, as ações que você pode realizar, ele coloca os objetos que a pessoa vai poder utilizar no problema e vai poder colocar os predicados. Com predicado, aqui, por exemplo, eu posso exemplificar, posso utilizar um exemplo para, sei lá, por exemplo, uma bola. Um predicado seria falar que, por exemplo, a bola está em cima da mesa. Então, por exemplo, todos os predicados possíveis ou condições, eles vão estar no arquivo do domínio.
E e o problema, ou também chamado de instância, que é o linguajar utilizado por alguns lugares que fazem pesquisa de planejamento, ele é, de certa forma, uma instância do domínio, que é basicamente a definição do problema em si. Você descreveu as características do seu mundo, vamos dizer assim, de certa forma, e no problema você vai, tipo, meio que dar vida a, por exemplo, esses objetos. Você vai, por exemplo, falar que ele está em cima da mesa, pode falar que ele está em cima do chão, por exemplo, e você vai definir o estado inicial do baseado no domínio, e você vai também falar o estado que você quer chegar baseado nessas ações. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, como exemplo de um problema definido em PDDL, é, uma das... esse é um problema... Esse arquivo aqui, esse arquivo de domínio, ele é um problema de uma competição de planejamento de 1998, a International Planning Competition, e eles definem certos domínios, e dentro desses domínios eles dão várias instâncias com vários estados iniciais e vários estados na quais eles querem chegar, e basicamente eles testam isso. Então, como você pode ver aqui, ó, no começo ele define o domínio, aqui ele define os predicados, por exemplo, ele define aqui, por exemplo, um caminhão, um avião, e aqui ele permite você falar que, por exemplo, um objeto está em uma certa localização, por exemplo, e aqui ele define as ações. As ações, dentro de problema de planejamento, você tem os parâmetros dela. Aqui, por exemplo, você carrega o caminhão. Você tem as pré-condições, que são as condições necessárias, vão ser os predicados necessários para essa ação poder acontecer. Então, tipo, se isso aqui for violado, você simplesmente não pode usar essa ação. E toda ação, ela tem um efeito. Então, depois que você executa essa ação, ela vai causar, de certa forma, algum impacto no estado que o problema está. Aqui eu não coloquei todas as ações desse domínio específico, porque é um arquivo um pouquinho grande, mas aqui você, por exemplo, você tem a ação de carregar um avião, você tem a ação de descarregar um avião, de dirigir um caminhão, por exemplo. E aqui a gente tem um problema em si, que é onde a gente vai atacar. Aqui na definição, ele define o domínio, que nesse caso é o logistics. Aí ele cria os objetos aqui, ele coloca esses objetos no mundo, basicamente, e nessa parte aqui ele inicia. Ele, ele basicamente usa os predicados para falar que, por exemplo, existem esses seis caminhões, essas seis cidades, esses dois aviões. Ele cria essas localizações por exemplo, aqui nesse lado, ele fala que ele fala aqui que, por exemplo, o avião 2 ele está na cidade 4, por exemplo. Então, tipo, baseado tudo nisso, aqui embaixo ele define aonde que ele quer chegar. Ele quer que, por exemplo, o pacote 6 que foi iniciado aqui, ele esteja na cidade 1, que o pacote 5 esteja na cidade 6, por exemplo. Mas, basicamente, a intuição do problema de planejamento é você resolver esse tipo de problema, onde baseado num estado inicial, num conjunto de ações possíveis, e na definição desses predicados, o que, quais são as ações que eu preciso fazer para conseguir chegar no estado que eu quero. Problemas de planejamento, eles têm várias formas de serem resolvidos. Eu vou citar
eu vou citar quatro aqui, nessa apresentação, que, que são o SATPlan e o GraphPlan. O SATPlan, ele pega o problema de planejamento, ele pega, por exemplo, os predicados definidos no problema de planejamento, no problema de planejamento, e as ações que você performa, ele pega esse problema e transforma no problema de satisfabilidade. Ele consegue transformar as restrições de um problema de planejamento em cláusulas que você consegue jogar, por exemplo, num resolvedor SAT. Outra forma também que é utilizada para resolver problemas de planejamento, que é uma forma que eu considero, de certa forma, bem interessante, é o GraphPlan. O GraphPlan, ele basicamente ele pega um problema de planejamento e ele coloca esse problema de planejamento dentro de uma estrutura que eles chamam no artigo que é falado sobre o GraphPlan, que é um grafo de planejamento. E esse grafo de planejamento, ele basicamente, os nós dele são os predicados que você tem, por exemplo, os objetos que você tem, e as arestas desse grafo são as ações. Então, o grafo de planejamento, ele meio que dá uma, dá uma visão geral como que eu posso explicar? Ele mostra, ele mostra em quais estados o mundo fica quando você executa uma ação em cima de alguma coisa. Obviamente, respeitando as restrições. Então, por exemplo, se eu tenho no nó que o predicado é que a bola está em cima da mesa e eu tenho tipo, é permitido com que eu, por exemplo, tenha uma ação onde eu, por exemplo, tire, eu vou ter uma aresta e o nó e essa aresta vai apontar, que vai unir esses dois, vai ser o resultado dessa ação. Então, o GraphPlan, ele meio que mostra isso, ele deixa você expandir, ele deixa você expandir o problema e mostra o resultado de várias ações em cima de vários objetos, de vários predicados. Um pouquinho depois dessas duas abordagens terem sido definidas, foi definida uma que é o Black Box. O Black Box, ele une a abordagem ele une essas duas abordagens que eu citei anteriormente, que era o SATPlan e do GraphPlan. A diferença do Black Box para o GraphPlan aqui nesse caso é que o GraphPlan, depois que ele gera o grafo de planejamento, ele mesmo faz uma busca dentro desse grafo para encontrar o estado que é desejado. No Black Box, ele pega o grafo que o GraphPlan gerou, que ele pode que é expandido até um certo nível, porque, querendo ou não, quando você gera vários estados, tu começa a ter mais restrições de memória, de espaço, de processamento, e baseado nesse grafo que ele gerou, ele pega as restrições que estão nesse grafo e ele transforma no conjunto de cláusulas e ele utiliza um resolvedor de satisfabilidade desse dentro desse problema. Aliás, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Depois que o GraphPlan gera o grafo de planejamento com o resultado das ações, etc., com as restrições, ele pega essas restrições criadas e utiliza um resolvedor SAT em cima deles, que vai dizer se o problema é satisfativo ou não. E com isso, eu vou apresentar uma das abordagens que
que é tanto uma abordagem quanto um planejador em si, que vai ser o cerne desse trabalho, que é o SATPlan, que é o SATPlan 6, o melhor SATPlan 2006. Peraí. O SATPlan 2006, ele é meio que uma atualização da abordagem citada anteriormente do SATPlan, que ele junta essas abordagens, só que ele usa o black box para encontrar a solução. Então, ele basicamente ele segue a mesma lógica. Ele, ele vai receber um domínio, um arquivo PDDL, ele vai receber um problema e ele vai tentar construir um grafo de planejamento que se estende até um tamanho n. Então ele normalmente ele começa do 1 e, ele vai tentar gerar o grafo, ele vai tentar gerar o grafo de planejamento e vai tentar transformar num conjunto de cláusulas caso ele consiga. Conseguindo, ele vai tentar mandar isso para um resolvedor de satisfabilidade. Se ele conseguir, o SATPlan ele vai consumir essa solução de satisfabilidade do problema e vai transformar ela no formato original. Ele vai dar um arquivo de solução que vai estar, que no caso desse formato no caso do formato que o SATPlan usa é o PDDL. Se não for satisfatível, ou também aqui, se ele caso não consiga construir um gráfico de planejamento, ele incrementa esse tamanho em 1 e ele repete todo esse processo de novo. Esse algoritmo aqui ele mostra mais ou menos como funciona. Ele recebe um arquivo de domínio, ele recebe um problema e ele retorna um problema no formato, ele retorna uma solução no formato PDDL se o problema for satisfatível. E aqui ele simula basicamente como que essa iteração é feita. Esse max level aqui é 1000 porque ele é uma para para transformar o funcionamento disso aqui em algoritmo, eu peguei a constraint que é utilizada no próprio SATPlan 2006. Eles utilizam esse número aqui que é relativamente grande, mas que dá uma certa noção. Ele chama o black box, ele recebe o nível, ele recebe o domínio, ele recebe o problema. Se eu conseguir gerar o arquivo CNF, se eu conseguir transformar o grafo de planejamento que o black box gerou num conjunto de cláusulas, ele tenta chamar um SATsolver dentro dele. Esse parâmetro aqui é o nome do arquivo que o black box gera quando ele tenta construir o grafo. E aqui ele vê se se a solução for satisfatível, ele constrói a solução. Aqui esse seed results é porque o SATsolver que o SATPlan usa por padrão é um resolvedor chamado seed. E esse seed, quando você joga um problema de satisfabilidade nele, se ele for satisfatível, ele escreve um arquivo chamado seed results. E aqui ele cria um arquivo solução, que é um arquivo temporário que o SATPlan gera, que depois ele acaba que ele também renomeia esse arquivo para o nome do arquivo do problema, .solução, .sol, n.pddl. E aqui a gente vai para a proposta. Vou esperar um pouco aqui. Então, uma coisa importante para notar aqui dessa abordagem é que toda vez em que, por exemplo, eu tento gerar o grafo, eu tento mandar um solver, eu tento chamar um solver quando eu consigo gerar. Se ele não for satisfatível, ele vai incrementar, ele vai chamar o black box de novo, ele vai recriar o grafo de planejamento
e vai tentar resolver esse problema. Recriar o grafo do planejamento é custoso, porque a cada vez que você vai aumentando o nível, a cada vez que você vai aumentando a altura desse grafo do planejamento que você está gerando, você acaba consumindo mais memória, começa a levar mais tempo também para conseguir construir esse grafo. E resolver um problema de satisfabilidade tem complexidade exponencial. Tanto que o problema de satisfabilidade booleana é o primeiro problema a ser considerado NP completo. Tanto que, para você ver mais sobre isso, você lê sobre o teorema de Cook-Levin, que foi quando eles provaram que o problema de satisfabilidade booleana é NP completo. E basicamente não se sabe se existe uma solução em tempo polinomial para o problema de satisfabilidade. Então, toda vez que eu tô gerando esse grafo e eu tô transformando isso num conjunto de cláusulas para poder ver se esse problema é satisfatível, eu tô rodando uma solução que tem tempo exponencial. Então, a cada mais vezes que eu vou aumentando o nível, que eu vou incrementando de pouco em pouco essa altura do grafo de planejamento, eu vou estar rodando várias vezes um algoritmo que tem complexidade exponencial. E, basicamente, o setplan bin é aqui que o setplan bin entra. Em vez de linearmente, que ele vai de 1 em 1, em vez de linearmente procurar o nível na qual eu consigo gerar esse grafo e consigo resolver o problema, eu vou utilizar uma busca binária. E o setplan bin ele é separado ele é separado em duas etapas. Uma busca binária eu vou ter um limite inferior e um limite superior para executar a busca dentro dela, e, e a grande vantagem de usar a busca binária é que toda vez que eu parto esse intervalo do meio e eu vejo se ali é satisfatível ou não, eu consigo descartar metade do intervalo. Então sempre o espaço da busca pelo nível satisfativo, ele sempre vai ser dividido em dois. Então, o setplan bin, primeiramente, ele vai tentar encontrar o limite inferior ou superior da busca, que ele basicamente, ele vai pegar o problema, ele vai, ele vai rodar o black box em cima dele, e ele vai rodar o black box em cima dele e vai ver se é satisfatível ou não. Se ele não for satisfatível, ele multiplica por fator de 5, que foi um fator que que eu fiz uns certos cálculos para definir um intervalo. E, depois da multiplicação por esse fator, ele vai executar o black box de novo nele. Se caso ele for satisfatível, a gente vai ter esse intervalo. E com esse intervalo, a gente vai efetuar a busca binária dentro dele. Vou mostrar aqui com mais ou menos como o algoritmo funciona. Ele recebe um arquivo de domínio, ele recebe o problema, e ele tem essa função aqui que encontra o intervalo de busca. Então, por exemplo, eu começo tentando saber se ele é satisfativo no nível 1. Ele vai chamar o black box aqui, com os parâmetros, e aqui ele vai receber o status. Enquanto o status não for satisfatível, ele vai multiplicar esse fator por 5 e ele vai chamar o black box de novo. Aqui faltou só especificar o domínio e problema de novo, mas basicamente é os mesmos parâmetros. Então ele vai tentar. Se no 5 não for satisfatível, ele vai voltar e vai tentar
e vai tentar resolver o problema com o grafo de planejamento expandido até o nível 25. Se caso, por exemplo, os 25 for satisfatível, a gente tem um intervalo que seria de 5 a 25 para pesquisar o nível satisfatível, já que eu sei que 5 não é e 25 é, eu posso simplesmente efetuar a busca dentro desse intervalo. Se n for maior que 1000, ou seja, caso ele continue multiplicando aqui e aqui continua sendo um sat, ele vai retornar um erro falando que não é satisfatível, e aqui ele retorna o nível. E agora eu vou mostrar o algoritmo que faz a busca binária de fato. Ele recebe ele recebe as mesmas entradas, ele recebe o intervalo base, e se o intervalo base retornar erro, é porque aqui a gente já sabe que o problema não vai conseguir ser resolvido, mas caso aqui, por exemplo, caso a gente consiga achar conseguir achar um número na qual eu consigo expandir até esse número, se consigo expandir o grafo até esse número e eu consigo descobrir que ele é satisfatível, eu defino o intervalo aqui. Como aqui eu recebo 25 e eu estou multiplicando por um fator, é só dividir por 5 aqui, e aqui eu faço a rotina da busca binária. Eu pego um elemento no meio e eu chamo black box com problema e ele vai tentar resolver. Matheus, mais 5 minutos para finalizar. Passou o tempo. Beleza. Beleza, está acabando. Se o status for satisfatível, se o status for satisfatível, eu sei que baseado, por exemplo, nesse elemento do meio aqui, que caso aqui seja 5,25, aqui o resultado daria 15, por exemplo. Caso eu chame aqui e ele dá satisfatível, eu sei que o eu sei que o menor nível na qual eu consigo resolver esse problema, ele vai estar entre o 5 e o 15. Então, eu encurto o intervalo. Que aqui, ó, o R era 25 e aqui ele vai para 15. Então, ele vai encurtando à esquerda. Mas caso ele não consiga, ele aumenta, porque eu sei que do 15 para frente é que eu vou encontrar o nível na qual esse problema é satisfatível. Então, basicamente, a proposta desse trabalho aqui é tentar diminuir o número de chamadas para problemas de planejamento, principalmente problemas de planejamento que na abordagem que usando a abordagem do SAT-Plan 2006, ele acaba precisando de muitos níveis e para diminuir a quantidade de vezes que isso é criado. Além disso, a gente tem um plano de melhorias, que um deles é a paralisação da rotina que encontra esse intervalo, que basicamente ele funciona no seguinte conceito. Aqui, eu tenho n igual a 1, aqui, por exemplo, eu começo com n igual a 1, e aqui eu multiplico pelo fator que foi escolhido, que foi o 5, e eu quero saber qual dos dois eu quero saber o resultado dos dois. Como o resultado desse aqui não depende do resultado desse aqui, eu posso executar os dois ao mesmo tempo, e isso reduziria o tempo necessário para encontrar esse intervalo. E outro plano de melhoria que eu também tenho é a integração da metodologia do SAT-Plan BIM dentro do Black Box. Porque toda vez que eu estou aumentando o nível do gráfico de planejamento, eu estou fazendo outra chamada de sistema para o Black Box, que vai recriar o grafo, que vai tentar resolver, e isso de certa forma é meio que custoso, e para reduzir a quantidade de vezes que o Black Box é chamado, seria interessante implementar essa rotina nele mesmo, em que aí eu poderia, por exemplo, chamar só uma vez. E baseado nisso, esse é o cronograma. Eu tenho início de semestre, essa é a primeira
Pela primeira parte do semestre, eu vou estar fazendo uma análise do código do Black Box e fazendo uma otimização, seja procurando as estruturas de dados que são utilizados, vendo se eu consigo acelerar certas coisas e também mudando o código de forma que eu consiga deixar ele mais modular e consiga injetar o setPlan Bean. Eu vou ter a preparação e automatização dos testes. No texto, eu cito um repositório que ele junta vários problemas de competições de planejamento que são feitas, e eles têm os domínios, eles têm as instâncias lá, então eu vou reservar o mês de março para basicamente criar uma solução que eu consigo rodar esses testes, eu consigo já ver o tempo que tomou, quantos níveis foram necessários, a quantidade de interações que foram chamadas e fazer essa comparação. Eu vou fazer os testes os testes de paralelização, que vai tomar um tempinho, tomar um tempinho considerável, mas eu considero que vai ser rápido. E eu vou ter a apresentação aqui e o fim de semestre. Basicamente isso. Tá, obrigado, Matheus. Passou bastante do tempo, né? Então, Sério? sim, Desculpa. foram 35 minutos de apresentação. Pelo menos os nossos membros aqui não fizeram uma intervenção. Já vi isso acontecer em outras bancas. Tudo bem. E agora a gente vai passar a palavra para os membros da banca para fazer a arguição. E essa arguição não tem tempo limite, né? Então, eu vou inverter do que eu fiz da outra vez, que geralmente a gente chama o membro mais externo. Como eu já fiz isso uma vez com o Hazel, eu vou inverter hoje para o John. Então, John, Nossa. muito obrigado pela participação, pela presença aí na avaliação. Então, está contigo a palavra, sem tempo de arguição. Oi, Bruno. Obrigado pelo convite. Obrigado, Matheus, pelo convite. Então, vamos lá. Bom, Matheus, vou começar comentando com você um pouquinho sobre o seu trabalho aí, né? Beleza. Primeiro, parabéns aí pela coragem de encarar esse tema, tá? É um tema bem complicado, né? Então, a gente entende, né? Aprecia isso, tá? Então, que fique bem claro isso em primeiro lugar, tá? Primeiro comentário que eu queria fazer é justamente que o Bruno falou do tempo da apresentação, tá, Matheus? O TC2, esse programa é melhor, tá? Você levou o dobro do tempo permitido, tá bom? Aí fica uma apresentação maçante, tá? Aí você coloca um cronômetro, liga o celular do lado, assim, da tela, aí você vai ter uma noção boa, tá? Para você não perder. Tranquilo. Vamos lá. Então, Matheus, outra dica prática da apresentação. Evite usar basicamente, tá? Você usa muito basicamente. Reduz um pouco o que você está fazendo. Você vai falar mais com basicamente. Aí parece que é tudo muito básico, não é? Pelo contrário, né? É tudo não básico, né? É muito não trivial, tá? Beleza, vamos lá. Eu vou começar fazendo uns comentários específicos do seu texto, depois eu vou para os gerais, tá? Específico, a primeira coisa que eu queria te comentar é o uso de estrangeirismos, tá? Cuidado com performance, né? Você usou muito performance ao longo do texto e a gente tem uma boa palavra em português para isso, que é desempenho, tá? Então, a gente evita, né, essa questão de usar estrangeirismo quando há uma boa palavra em português para o termo. Tá? Se não tiver, pode usar sem problemas nenhum. Beleza. Eu acho que já que você compartilhou aí, eu vou compartilhar minha tela aqui, vou mostrar o seu texto. Eu posso compartilhar aqui. Então se você compartilhar, acho que é mais fácil o seu texto. Deixa eu ver aqui. Vou dar alguns toques para você melhorar já para o TCC2, né? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Me fala se apareceu. Apareceu. Página 8, Matheus, que é a página do 8 que aparece no PDF. Que vai ser a... Deixa eu ver se você está usando o que aí. Onde começa a sessão. Bom, só um comentário que eu queria te fazer, que é uma confusão normal que a gente faz quando escreve aí pela primeira vez um texto acadêmico. Pega o último parágrafo, que está lá na seção 2.2, a última linha da página. Sim, aqui. Não, aí já está na próxima página. A página anterior, na última linha da página. Isso aí. Olha lá, está falando lá. De acordo com o ELD de 1999, é necessário descrever o estado inicial. Tá vendo que o ELD ali, ele faz parte do texto, né?
Sim. Então, quando ele faz parte do texto assim, lá no LaTeX, ao invés de você usar o /cite, você usa o /cite online, tá? Mandei aqui no chat. /cite online, o que ele vai fazer? Ele vai citar o nome do autor e, entre parênteses, a data de publicação. Então, ele vai citar o Elde e, entre parênteses, 1999. Por quê? Porque quando você cita e o elemento faz parte da frase, como é esse caso, ele é um objeto aí, né? Então, Sim. você sempre cita ele como, não entre parênteses, mas você cita o autor para depois falar a data. Então, isso é da BNT, tá? Então, é o sistema autor-data que você está citando, tá? Beleza. Mesma coisa ali embaixo, você está vendo em Bloom, First, 1995. Mesma coisa. Sim. Como é um componente da frase, você usa o cite online. Agora, onde está bem citado? No parágrafo de baixo. Eu escolhi essa parte que era um parágrafo depois do outro. No primeiro parágrafo da seção 2.3, você cita o Galab ali, tá vendo? Sim. Ali, quando você cita o Galab, você está vendo que ele não faz parte da frase. Você terminou a frase na palavra testados. Sim. Aí sim você usa essa forma entre parênteses. Entendi. Entendeu a diferença? Entendi. E aí a outra forma você consegue com o site online, tá? Então não é difícil de fazer. Aqui geralmente a gente acha que só tem uma forma de citar, mas tem essas duas, tá? Aí Beleza. quando você for reescrever para o TCC2, você já fica de olho nisso. Última coisa que eu queria comentar é o algoritmo, tá? Pega um algoritmo qualquer que tem aí, sei lá, pode ser, acho que o primeiro que aparece é esse aí. É o do funcionamento. Isso. Eu tenho um quê com algoritmo assim, tá? Principalmente da área que você está trabalhando, que é uma área muito alto nível, assim, tem toda uma teoria, tem uma porrada de detalhes por trás, tá? O que a gente costuma fazer quando a gente trabalha numa área assim? A gente não escreve o algoritmo nessa forma que você escreveu, que é a forma que a gente programa, mais próximo da forma que a gente programa. A gente escreve mais próximo da forma da receita do bolo. Sabe lá quando você aprende que é algoritmo, que vai mostrar como você faz uma pipoca? Vai falar, pega a panela, Sim. né? O cara não vai fazer assim, panela recebe milho, entre parênteses, pipoca, né? Não. Vai ser assim, pegue a panela e coloque o milho dentro. Aí depois, coloque manteiga também, se gostar. Então, você vai descrever com palavras, né? E em passos. Geralmente, quando você escreve o algoritmo dessa forma, você se força a explicar melhor o algoritmo. E quando você escreve dessa forma que você escreveu, a gente costuma esconder um monte de coisa, né? Então, chama Sim. black box, aí passa um monte de argumento e tal. Aí, quando você escreve em alto nível, você não precisa nem se preocupar com os argumentos. Você só fala assim, gere tal coisa. Com a coisa gerada, rode o black box. Com o resultado do black box, faça tal coisa. Então, assim, tentar explicar. Você pode escrever frases longas em cada passo, se você quiser. Não precisa ser algo prolixo, mas você pode explicar com palavras, né? E aí você vai ter um algoritmo mais autocontido. É mais ou menos o que você tentou fazer ao lado do algoritmo, explicando o que cada passo faz. Isso você pode manter, tá? Porque explicar o que cada passo faz diz respeito aos detalhes da implementação. Agora, ao algoritmo em si, fica mais bacana você colocar um passo a passo, que aí você vai ter uma coisa um pouquinho mais clara. Tá bom? Tá bom. Agora vamos para os comentários gerais. Eu tive a sensação, atenção, o que a gente faz no TCC1? A gente avalia, né, a viabilidade do seu projeto. Eu tive a sensação que falta muito para você chegar no TCC2. Tá? Por quê? No TCC1, você apresentou muito pouca coisa, tá? Sua revisão teórica está bem franzina, né? Tudo muito resumido, né? E o problema que você está trabalhando é um problema muito ilustrativo. Tá? O problema de planejamento é um problema muito ilustrativo. Você consegue ilustrar. Então, por exemplo, na sua apresentação, você mostrou um arquivo PDDL. Eu nunca vi PDDL. A primeira vez que eu vi foi na sua apresentação agora. Não dá para entender nada, né? Você olha aquele monte de letra misturada lá, por mais que você está explicando, não é inteligível. Agora, se você pega um problema exemplo, ilustrativo, e você deve achar os montes em livros ou artigos mesmo, ou até o professor Bruno deve inventar algum, tem na cabeça algum, você consegue botar um exemplo, e desse exemplo, tudo que você quiser derivar, você deriva a partir desse exemplo. Exemplozinho simples, com poucos detalhes, né, poucas coisas. Então, assim, por tratar de um problema de natureza muito ilustrativa, eu sugiro que você traga um exemplo para o seu texto e procure ilustrar os conceitos e tudo mais a partir desse exemplo. Então, existe um algoritmo que transforma um problema Primeiro, você tem que enunciar o problema. Veja que em nenhum momento do seu texto você enunciou o que é um problema de planejamento. Não está formalmente enunciado, né? Você conta com palavras, mais ou menos, o que ele é, mas você não enunciou, tá, formalmente. Então, primeiro você enuncia, depois você traz um exemplo nesse enunciado. Então, você enunciou, mostra um exemplo. Então, esse é um planejamento bem simples,
poucas instâncias, poucas possibilidades, pode ser o mais simples, mais minimal possível, para você não ter trabalho de desenhar nem nada. Porque aí, a partir desse exemplo, você faz desenhos. Então, agora eu vou mostrar como é que é o gráfico, vou mostrar como é que se resolve isso com o SAT. Aí você mostra o exemplo do começo ao fim. Porque a ideia de ter o solver, qual é? A ideia de ter o solver é que quando você tem uma instância muito confusa, que não dá para ser resolvida à mão, evidentemente isso existe a partir de uma determinada quantidade de variáveis e tudo mais, que não é tão grande assim, aí você precisa de um programa para resolver para você. Agora, quando o negócio é muito pequenininho, você consegue ilustrar aquilo tudo bonitinho, Verdade. mostrar o passo. Então, se você partir disso, você vai conseguir fazer um texto muito mais rico, tá bom? Concordo. Por exemplo, aí eu vou até ainda falando do planejamento, em todo momento, né, logo de cara, deixa eu ver aqui no seu texto, deixa eu ver se eu anotei aqui. Na página 6 é a primeira vez que você fala, que é a introdução. Logo na introdução. Você Aqui. fala que um problema de planejamento, né, definido como um problema onde, dado um estado inicial, aí já travei. O que é um estado de um problema de planejamento? Você consegue me explicar o que é um estado de um problema de planejamento? O estado de problema de planejamento é baseado no mundo baseado numa espécie de mundo que você definiu, onde eu expliquei ali anteriormente, onde você cria os objetos, onde você cria os predicados, que meio que são as propriedades em cima desses objetos. Você baseado nessas definições que você fez, você coloca, você diz que algo, como que eu posso explicar? Explicar esse estado realmente é uma coisinha que eu tenho que melhorar. Não tem problema se você não conseguir explicar, tá? Eu só perguntei para ver se você tinha assim, alguma coisa fresca em mente. Então, tudo isso aqui parece muito complicado de explicar. Como é que você vai trabalhar isso no seu texto? Primeiro, você vê todos os conceitos envolvidos. Por exemplo, você falou aí, tem um mundo. Então, você tem que definir que mundo é esse, tá? Então, na Sim. definição formal de planejamento, provavelmente há a definição desse universo de coisas, né? E assim, então você tem que definir tudo, o que é um problema de planejamento, o que se envolve no problema de planejamento Sim. e aonde você quer chegar, né? Então, nada disso eu vi no seu Acho trabalho. que no estado inicial seria basicamente vamos chamar, as restrições que foram criadas e feitas nesse mundo que foi definido e colocar ele no estado. Tipo, ele basicamente é daqui que eu parto. O estado inicial é basicamente aonde eu começo o problema. Eu tenho essa situação aqui e eu quero ir dessa situação para outra. Sim, mas essencialmente, essa fase de intervenção aqui é onde as coisas estão no nosso mundo, né? É o jeito mais simples. Onde as coisas estão. Esse é o estado um estado qualquer dentro do problema. Entendi. Mas você percebe, Matheus, que se você tivesse um exemplo, talvez, né, para você ilustrar, não sei, Bruno, eu acho que é razoável dizer que dá para fazer um exemplo minimal, né, que você consegue ilustrando, né? Porque eu já trabalhei com o programa de planejamento, só falando um pouquinho da minha experiência, em fundamentos de pesquisa operacional, né? É o mesmo problema, não é? Você quer, por exemplo, planejar a execução de tarefas numa máquina. Um tipo de problema, sim. É um tipo de problema. O problema de planejamento é muito abstrato. Você consegue encaixar muito. Aí a ideia seria você tentar fazer ele mais palpável possível, tá? Sim. Você tem uma definição, você pode ter essa definição matemática. Se, a partir da definição matemática, às vezes eu estou falando bobagem, se a partir da definição matemática você perceber que é muito difícil ilustrar com um exemplo, não precisa. Mas você tem que definir bem, pelo menos, o que é um planejamento, o que ele envolve, quais são as variáveis envolvidas, de onde você parte, de onde você quer chegar, né, e tudo mais. Tá bom? Que o seu texto, assim, a sensação que dá é que todo mundo já sabe, né? Mas, assim, você tem que imaginar justamente isso. Você está numa área que não é trivial, né? Mesmo que fosse, você poderia explicar, mas ainda mais não sendo, aí é mais importante ainda você mostrar, né, os conceitos, as definições, e, se possível, um exemplo, ficaria top. Tá? Beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu queria comentar? Já falei do exemplo. E vamos para o seu cronograma, então. Vou falar um pouquinho do cronograma. Show. Aí. Beleza.
Então tá bom. Eu acho que primeira coisa, como o seu trabalho de TCC1 chegou muito cru ainda, eu acho que você está com um cronograma muito ambicioso para o semestre que vem, tá? Assim, Beleza. questão para você, né? Tentar ir adiantando algumas coisas, né? Por mais que você não colocou no cronograma, talvez já é a sua intenção fazer isso, né? Mas Sim, caso não, eu já pretendo fazer coisa durante as férias. para você avançar, né? Então, beleza, era mais isso que eu queria comentar do cronograma. E por último, agora para terminar, eu pulei uma pergunta aqui, eu acabei esquecendo e eu lembrei dela agora. Você fala que tem o Satiplan e papapá. Em algum momento você fala que você implementou alguma coisa, né? De que Sim, você é o Satiplan BIM, né? Então, isso você já isso. implementou. Ah, entendi. Eu achei que você falou de forma tão como posso dizer, tão escondida assim, né? Você contou as coisas, tá? Aí eu implementei Ah, um Satiplan BIM. É um eu, negócio de se destacar, né? Você implementou um Satiplan, né? Mesmo que foi uma alteração. é porque está em processo de implementação. Eu tô tentando simular. Eu tô no processo de simular o que o SATPlan faz. Ele já basicamente roda a iteração que o SATPlan faz, tipo, de incrementar de um em um. E basicamente o começo dele, como eu cito no artigo ali, que ele faz a simulação, Uhum. para tentar deixar um pouco mais desacoplado para conseguir rodar os testes em cima. Então, tipo, eu estou implementando ainda, não é algo muito concreto, tanto que eu na apresentação eu foquei mais no conceito mesmo, porque o SATPlan 2006, o código dele é um código que é muito acoplado. Tanto que uma das primeiras coisas que eu conversei com o Bruno quando eu estava começando a escrever o texto, era de que forma, era de que forma eu ia representar o fluxo de execução do SATPlan. Ele inicialmente pensou no diagrama, eu também pensei, eu até comecei a fazer, só que começou a ficar muito engrenado, porque o SATPlan, ele basicamente, ele coloca, por exemplo, ele cria uma classe, ele joga várias coisas dele, tipo, ele joga o nome dos arquivos, ele joga o nome do arquivo final, aí depois ele pega, ele joga para outra classe, ele roda, aí essa outra classe ela faz várias coisas, aí joga para outro lugar e meio que eu passei muito tempo desse TCC1 meio que destrinchando como que o Satiplan fazia isso, porque é um código muito enxuto. Sim. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte, né? Você está trabalhando aí com um solver, né? Um método que já é implementado. Então, provavelmente você não tem a necessidade de entender tudo, tá? Talvez você precise entender pontos-chave. Então, é importante que você foque nisso. Sim, Ou que, se você for necessário você entender tudo, que você entenda, que você tenha clareza, né? Se você não tiver essa clareza, você precisa pedir ajuda para o Bruno, porque é, você tem que ter clareza do que você precisa entender passo a passo. Porque se você partir do final para o começo, por exemplo, não é um assunto fácil. Para você se perder é rápido, tá? Então, sim, para você não perder tempo, esteja sempre em contato com o seu orientador, tá? É a área dele, a área de domínio dele, a expertise dele. sim, sim, Então, sempre esteja em contato com ele, qualquer dúvida que aparecer, né, professor, ó, estou estudando tal coisa. Aí, se você estiver fazendo uma bobagem, ele já vai te falar logo, não, volta para trás, estuda tal coisa primeiro, né, para que você não perca tempo à toa, né? A gente sabe que tempo é um negócio hoje meio escasso, né? sim. Então tenta sempre estar em contato com ele para que você não tenha esse tipo de problema. Tá Beleza, bom? beleza. Então, beleza, demais, acho que está de parabéns aí o tema, bem promissor, né? E se você conseguir aí fazer o proposto, acho que você vai chegar num resultado bacana, tá? Agradeço aí a presença, desculpa, agradeço o convite, Bruno e Matheus, Muito e obrigado passo a pela palavra de volta. presença. Obrigado. Muito agradecido pelo feedback. Obrigado, John. Vamos levar em consideração suas anotações aí. E um exemplo bacana que dá para falar no livro do Norvig, é o livro de Lisp, inclusive, né, de 1970 e bolinha. Ele dá um exemplo muito bom de planejamento, que ele ilustra muito bem, né? Eu acho que ficaria bem que ele fala o seguinte: eu preciso levar o meu irmão para a escolinha. Aí o que eu tenho que fazer? Daí ele coloca o mundo em posição. Assim, o que é o mundo? Tem o carro do meu pai, tem a chave do meu pai, gasolina, o meu irmão em casa, o meu irmão na escola,
e dirigir o carro para a escola. Aí ele pergunta assim, beleza, então o que eu preciso fazer? Primeira coisa, a chave está em casa? A chave está em casa. A chave está em casa. Então, beleza, então eu posso ligar o carro. Mas para ligar o carro, tem gasolina? A gasolina está no carro? Está no carro. Meu irmão está em casa? Está em casa. Então eu coloco o meu irmão no carro, coloco a gasolina, ligo o carro. Dirijo para a escola, entrego ele na escola. Pô, deveria ir na escola. Aí depois ele cresce um pouquinho o problema e fala, mas o carro tem que fazer a revisão programada. Então eu primeiro tenho que ir para a revisão, voltar. Sim. Então ele cresce e mostra como é que o mundo pode ficar complexo, como é que poucas variáveis a mais expande demais as possibilidades e como vai ficando cada vez mais complicado de resolver o problema, né? Então ele expõe dessa maneira. Então, às vezes, pegar um exemplo desse que é da nossa vida, talvez seja mais fácil ilustrar. Se a gente estivesse agora apresentando... Dirigir para FGA. Por exemplo, que daí já é um pesadelo. Olha, dirigir na FGA, é horário de pico? É horário de amanhã? Tem caminho alternativo? Tem não sei o quê? O pneu furou no meio do caminho, né? Então, assim, tem várias estratégias para você brincar. Agora, se a gente vai apresentar o trabalho, talvez, para o pessoal lá do Mercado Livre, talvez logística faz sentido. O produto está lá em Cajamar? Tem Cajamar. Então, tem que sair de Cajamar, chegar em Brasília, quais são os passos, né? Dirigir o caminhão, colocar o pacote no avião, o avião vem para Brasília, de Brasília vai para o caminhão, enfim, né? Então, assim, tem várias coisas bem bacanas que dá para ilustrar, concordo bastante. Isso foi a mesma coisa que o Fabrício comentou numa outra banca, que era como é que a gente pode ilustrar de uma maneira mais palpável para o pessoal da FGA, para os outros alunos de direito de software que não estudam essa área, né? Sim. É muito positivo, esse caminho mesmo que a gente tem que seguir. Então, eu tenho outras considerações depois em relação à parte do trabalho, mas eu deixo para o final. Vou primeiro que agradecer a presença do professor Haase, passar a palavra para ele. Tá lá. Então, obrigado, Haase, mais uma vez. Está contigo a palavra aí. Que é isso, obrigado a vocês pelo convite, Matheus, Bruno, obrigado ao John. Eu queria parabenizar o Matheus, né, também, né, usando as palavras do John, pela coragem da apresentação, de trazer aí, né, nesse momento que nós estamos, acho que sempre é complicado, né, então defender um TCC não é uma tarefa fácil mesmo em tempos normais, imagine agora com todo esse contexto que a gente está, né, então... parabéns por ter vindo aqui e apresentado, né? Então, as considerações que eu vou fazer aqui são só para aumentar o escopo, né, do que o John falou. Ele foi extremamente cirúrgico, né, nas coisas que precisavam ser ditas em relação ao trabalho. Algumas coisas eu vou reforçar porque são realmente bem importantes, que você precisa, né? E sempre no intuito de deixar o trabalho melhor e você conseguir ir para frente, né? Esse problema de planejamento é um problema bem complicado que você atacou, né? Só que você tem um problema anterior a esse, que é o problema teórico, tá? Esse é um dos pontos que eu vou comentar bastante. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Beleza. O tablet, deixa eu ver se eu consigo. Cadê o botão? Tá aqui. Compartilhar tela. Vocês devem estar vendo vocês mesmos. Aí eu vou pro meu. Aí. Opa, peraí, tá errado. Tá aqui, essa aqui eu tenho que fechar, beleza. Então, vocês devem estar vendo a minha tela agora. Bom, essa ideia do Satiplan BIM aí é muito legal, né? Esse tema que o professor Bruno te passou, é uma coisa que a gente já tinha pensado há um bom tempo em como melhorar esse desempenho, e eu acho que essa questão do melhorar o desempenho é uma coisa que ficou faltando aqui, né, no teu trabalho. Eu sei que você cita lá, mas eu queria reforçar uma coisa que o John falou, que eu falei, putz, era isso que eu precisava falar. Você passou pelas coisas mais importantes, você passou muito batido. Sobre o tchan do algoritmo, sobre o tchan do que você está ganhando com aquilo. Isso foram coisas que você passou batido, isso se refletiu não só no texto, mas também na apresentação, tá? Então, ao longo do texto, eu vou comentar sobre isso também, tá? Mas assim, já fica com você isso, você tem que definir exatamente o que você quer fazer. Bom, aqui você comentou aqui que o objetivo
propor uma nova abordagem à solução de problemas de satisfatibilidade mais complexo, baseado na abordagem. Bom, primeiro você já repetiu a palavra abordagem na mesma frase, tem que tirar. Já existente do SATPlan, utilizando-se da busca binária e de paralisação para conseguir reduzir o tempo de execução dos mesmos comparado a ele. Apesar da complexidade da frase, você tem que definir o seu escopo. Bom, eu tenho um problema de planejamento, que é super difícil, que tem uma solução, que é o SATPlan, que resolve alguns problemas, outros não, tudo bem. Mas o que você quer conseguir? Você quer conseguir resolver mais problemas? Você quer conseguir resolver problemas mais rápidos? Você quer conseguir desenvolver em mais máquinas? Você quer... Como? Qual que é o objetivo, tá? Porque Entendi. até agora você está só com uma nova abordagem, tudo bem, mas e aí? Tá? Satisfatório mais complexos, baseados... Tudo bem, mas você quer o quê? Você quer conseguir resolver problemas que não são resolvidos? Você quer pegar os mesmos problemas e resolver de forma mais rápida? Então, acho que isso é uma coisa que ficou bem clara, assim, nos objetivos e no que você comentou na apresentação, tá? Então, eu peço que você dê uma pensada bem sobre isso. Converse com o professor Bruno aí sobre isso, que eu acho que é bem Beleza. importante, tá? Voltando para a introdução, você está escrevendo um texto acadêmico, tá, Matheus? Então, você tem que ser formal. Você não pode colocar coisas do tipo, contém um planejador dentro dele. Não. Você tem que ser formal, tá? Você tem que dizer que ele usa um planejador, ou que você tem que usar um outro termo que não dentro dele. Você não pode ser coloquial. Porque senão a gente lê o texto para Embutido. senão a gente lê o texto para estar conversando com você no bar, entendeu? E aí, não, Sim. tem um planejador dentro dele lá. Não pode. Tá, lembra que isso aqui vai para a biblioteca, outros alunos vão ler, então tem que estar uma coisa um pouco mais formal. Não é como uma Beleza. conversa que a gente faz. Como exemplo, temos o rover marciano. Primeiro, o que é um rover? Você pode até definir que é um veículo, né, automático, sei lá, alguma coisa assim. Tem uma definição lá. E de qual deles você está falando? Porque tem alguns rovers que tinham um determinado tipo de software, de um MapGen, por exemplo, da vida, tinha outros que não tinham, tá? E daí também coisas, né, voltando àquelas questões da ABNT, né, você tem que, toda vez que você colocar a primeira vez a sigla, você tem que definir, eu não lembro se você definiu ICAPS aqui. E caps eu defini. Então beleza, então retiro o que eu disse, tá? Pronto, retirado. Tá, a questão dos objetivos, aqui, beleza. Então, no referencial teórico, poxa, você falou uma subseção aqui 2.1 do capítulo 2 de referencial teórico sem nenhuma referência? Foi você que inventou a satisfatibilidade booleana? Não, né? Você tirou de algum Não. lugar, né? Você leu lá no Norvig, Russell Norvig, você leu em artigos, né? Tem vários livros sobre isso, livros simples, mais complexos. Então, você tem que citar os caras, tá? É muito importante Beleza. você citar. Outra coisa que eu quero comentar com você é que, e também reforçar o que o John falou, como eu falei, o John foi cirúrgico nesse tópico, ficou muito no ar as coisas. Então você definiu satisfatibilidade booleana, mas está muito no ar, está muito largado. E isso eu quero ligar com o que eu falei no começo, tá? Você tem um problema anterior a você mexer no SATPlan, que é o problema teórico, você tem que definir, tá? A questão que o John comentou sobre o teu texto está muito incipiente ainda, o teu trabalho está incipiente, ficou claro no texto isso quando eu li, porque, assim, a fundamentação teórica ela não está embasando o teu trabalho. Se alguém pegar esse, eu não entendo muito de SATPlan e planejamento, quero ver o que esse cara está fazendo. Ele não vai conseguir entender. Ainda mais se a pessoa tiver pouca proficiência em lógica. Sim. Você comentou sobre o que é ser satisfatível, mas aqui você não falou sobre o que é o conceito de verdade, ou quando que uma fórmula é verdadeira, você não falou o que é uma fórmula, quando que ela é bem formada, você não comentou sobre a tabela verdade dessas conjunções, você usou elas. Tá pitando meu negócio aqui, deixa eu só... Os grupos aqui, o pessoal comentando, deixa eu dar um não perturbe aqui, beleza. Tá, desculpe. Então você não comentou sobre essa coisa básica, eu quero entender o que é satisfatibilidade booleana. Você comenta aqui, uma fórmula é satisfatível se existem valores associados a essas variáveis. Quais variáveis? Essas variáveis. Quais variáveis? Tá? De tal forma que o resultado da fórmula seja verdadeiro. Como assim? Como que uma fórmula com E
ou não, implicação, equivalência, ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Se eu fizer uma fórmula assim, P ou E que, como que eu sei que essa fórmula é verdadeira? Você consegue me explicar? P P ou ou E que. essa fórmula é inválida. Exato! Ela é uma fórmula que não está Sim, bem formada, entendeu? Faltou até você me dizer como que uma fórmula está bem formada, entendeu? sim, Eu não sei verdade. montar uma fórmula. Eu não sei o que, que é o P. Eu não sei o que, que é o Q. E eu não sei, tá? Vamos pegar uma fórmula correta agora. P e Q. Quando que isso aqui dá verdade? Não sei, tá? Você tem que explicar essas coisas. Então, isso você precisa ser mais detalhado, tá? Lembra, você está Beleza. fazendo um TCC, tá? Um trabalho acadêmico. Outra coisa extremamente importante, você comenta lá atrás sobre o problema CRP Space, NP completo, mas você não fala para mim aqui sobre SAT de forma geral, qual é a complexidade de SAT. Para tentar dizer lá na frente, olha, SAT é complicado, daí planning, como usa um SAT, ele também é complicado, porque eu vou ter que fazer N chamadas a um SAT solver. Então, se o meu SAT solver é NP completo, eu tenho que fazer N vezes 2 a NP N. completo, entendeu? Então, você tem que comentar sobre essa complexidade, você tem que ir mais a fundo, tá? Sim, Não tem como você me falar em meia página o que é satisfatibilidade. A gente espera isso de um aluno de graduação, que eles consigam escrever isso, tá? Então, toma cuidado com isso. As mesmas considerações em relação ao planejamento, você escreveu 2 parágrafos sobre planejamento. Para TCC 2, para você ser aprovado em TCC 2, você tem que estar com um texto robusto, tá? Então, você tem que escrever muito mais. E sim. também falar sobre a complexidade, porque desculpa. É por isso que você está fazendo um SAT-plan binário. Você quer diminuir essa quantidade de chamadas, você quer diminuir essa complexidade, você quer, de alguma forma, melhorar o desempenho. Que você comentou muitas vezes sobre o desempenho, você tem que diminuir o desempenho. Então, você tem que comentar o quão difícil é normal para você dizer, olha, vou melhorar aqui. PDDL, concordo completamente com o John, tem que ter um exemplo, concordo com o professor Bruno, tem que ilustrar, tem que trazer alguma coisa dali, e também um exemplo de arquivo. Eu já tinha anotado um exemplo de arquivo aqui, e você colocou um exemplo de arquivo na apresentação. Então, tem que pôr aqui, nem que fique em anexo, mas você tem que comentar para dizer, para a gente saber qual Beleza. é a cara, tá? Tranquilo. Aqui é o formalismo, né? Pegar um problema de planejamento, não. Que junta técnicas, não, também. Escreve isso de um outro jeito. Aí no algoritmo também faltou você explicar. Depois eu vi que você colocou prefixado com CNF, caracteres aleatórios. Por padrão ele manda para o SIG, não, né? Ele invoca o SIG passando Sim. parâmetros. Uma das coisas interessantes quando a gente faz pesquisa e quando a gente faz um trabalho acadêmico é que a gente tem que saber diferenciar a maneira com a qual a gente escreve as coisas para que o leitor não se confunda, tá? Pensa assim, ó, quando você coloca referencial teórico aqui, as coisas que têm a ver com a teoria estão aqui, tá? E aí eu fui lendo, e daí lá no capítulo 3, na proposta, você define, ou você explica, né, que o problema de planejamento é P-Space completo, mas o problema de acessibilidade não é, fazendo com que isso aqui não é capítulo 3, isso aqui é capítulo 2. Pensa assim, ó, sempre que você precisa referenciar pra caramba, tem que pôr um monte de referência, um monte de citação, seja Vai pro direta ou referencial. indireta, vai para o referencial teórico, tá? A não ser que você esteja fazendo um comparativo, que na sua proposta está fazendo uma comparação, aí você coloca na proposta que tem a ver com proposta. Tudo que é definição, coisa que tem a ver com o problema de forma inerente, vai tudo no 2. No 3, você tem que falar da tua solução. De onde que vão vir os dados, os problemas que você está tratando, qual é a abordagem que você vai fazer, qual é a diferença entre a sua abordagem e a outra, aí você compara, tá? Então, toma cuidado com isso. E daí, claro, com os algoritmos que estão aqui, né? As melhorias que você vai fazer. Olha aqui, ó, Aham. essa chamada black box que está Sim, aqui, está errada, né? sim, eu Aqui percebi também. isso. E aqui você, em outro lugar, você tem que passar mais parâmetros ali, né? Outra coisa também importante, tá? Além das considerações que o John falou em relação ao cronograma, tá? Você tem que os elementos do texto eles têm que estar identificados, tá? Isso aqui, segundo a BNT, é um quadro. Então você tem que colocar um quadro com determinado número e colocar uma legenda,
Beleza. Tá? Tem que olhar no formato da universidade aí, se a legenda vai em cima, se vai embaixo. Tem que colocar a fonte também, então fonte. Se foi você que fez, pode colocar o autor 2021 ou 2022, dependendo de quando você for apresentar. Fora isso, fica complicado de a gente ler um texto onde você começa uma sessão e não tem texto nenhum. Tá lá a figura, tá lá o... Escreve alguma coisa, tá? Escreve alguma coisa. Tranquilo. É bem provável que esse texto... Bem provável não, eu tenho certeza que para TCC2 esse texto vai mudar bastante, porque você vai ter que Muito. deixar ele, Ele vai né? mudar muito. Exatamente, tá? Também senti falta nas considerações finais, eu fiquei órfão do texto. Eu fui lendo, e daí veio referência. Falei, poxa, não teve nenhum afago ali para dizer, olha, né? Então temos objetivo, dananã, dananã. Claro que não é, talvez, obrigatório por conta de ser um TCC1, mas umas considerações finais seriam legais e também agora, né? Talvez não seja o caso. Outra coisa que você tem que cuidar muito, você colocou muitas referências incompletas, tá? Por exemplo, olha aqui, ó. Kaut, Selman e Hoffman. Satiplan, Planning and Satisfiability 2006. O que é isso aqui? É um artigo, é um livro, é uma tese, uma dissertação? É um artigo de jornal? O cara publicou... Artigo. Ah, então, beleza. É um journal? Cadê a revista, a conferência, o local, Sim. essas coisas? Tem que pôr tudo, tá? A mesma coisa no Kaut Selman 92. Tem uns aí que são de O revistas. Johnson. Ó, o ICAPS você tirou do site, perfeito. O Galab, olha aqui, ó, o Cook tá ok aqui, ó, em Proceedings, tá vendo? Tá tudo citadinho, Sim. o ano, nananã. Então você tem que ajeitar bem, olha aqui, ó, até o Bylander que foi no Ijikai aqui, que é o cara que fala sobre a complexidade e tal. Então tá tudo tranquilo, tá? Isso em relação ao texto. Matheus, eu preciso comentar com você uma coisa muito, muito séria também em relação à sua apresentação, tá? Beleza. Você não treinou a apresentação, né? Eu treinei um pouco. Eu treinei ontem. Só Tá, que eu acho que porque bateu o nervosismo. você passou uma insegurança muito grande, e até o nervosismo a gente sabe identificar, não, a pessoa está nervosa e tal, mas Sim. passou uma insegurança muito grande em relação à parte teórica, e isso ficou patente quando você não soube definir o estado do plano, desculpe, do problema, tá? Sim. Quando você não soube definir o que era um estado, e assim, não é que você precisa ter uma definição formal, você precisa ter uma definição, você precisa conseguir explicar para nós o que é, tá? Veja que a gente não foi ali no detalhe técnico e teórico, porque o teu trabalho é um pouquinho mais aplicado e tem a ver com você mexer nos algoritmos e tal. Mas veja, espera-se que um aluno de graduação tenha estudado tudo isso daqui, tá? Sim. A impressão que você passou para nós, eu não sei, o professor John pode comentar, o professor Bruno pode comentar, em relação ao texto e à apresentação, é que você fez no último final de semana. Eu tô falando, não estou falando que você fez, Tá. a impressão que você passou, tá? Né? Escuta bem o que eu tô falando, a impressão que você passou, por Sim. conta dessas coisas, entendeu? Então você tem que, quando você for para uma apresentação, você tem que treinar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, preparar uma colinha, tentar se acalmar e tal. A gente sabe que isso é difícil, mas a preparação é interessante e principalmente o texto. Porque veja, eu sou um cara de fora, o John também, tá? O que a gente leu foi o texto, né? E a impressão que o texto passa foi essa. Então toma muito, Sim. muito cuidado no TCC2, porque assim, corre o risco de você reprovar, tá? De verdade, tá? Por conta disso. Então só tomar cuidado em relação a isso. Claro. Fora isso, de novo, eu quero parabenizar você por pegar uma carne de pescoço dessa para fazer. Não é um troço fácil, tá? E mesmo não sendo fácil, não tem bolinho, não. A gente tem que pegar no pé porque é o que a gente espera do aluno, tá? Sim. Matheus, Vocês estão parabéns, cobertos de razão. Muito obrigado pelo feedback. parabéns de novo. E eu vou só salvar em PDF, já coloco no chat aqui o documento, você pode pegar no chat. Beleza. Doutor Bruno, obrigado novamente pelo convite, e é isso aí. Ok, obrigado, Hazer, pelas considerações. Como sempre, os dois cirúrgicos e ajudando aí nos trabalhos, né? Então, a gente vai... Ela está compartilhando o seu tablet ainda, hein? E isso vai ajudar bastante. Então, agora, Matheus, a gente entra na fase de discussão dos membros da banca, que a gente vai decidir sobre a sua aprovação e os rumos do seu trabalho, tá? Eu Beleza. vou encerrar a gravação